Fala aí galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e hoje, dia 23 de janeiro, quinta-feira, vamos às notícias, né? Que claro, não começam assim tão bem, né? Já que somos obrigados a falar que o Botafogo perdeu mais uma, né? Terceira derrota em 4 jogos, tudo bem que é o time alternativo, mas dói ver, né, que o Botafogo, a camisa oficial do Botafogo, o escudo do Botafogo, jogando no tapetinho, o Botafogo somou aí mais uma derrota, né, com esse time alternativo que a gente tenta dar uma nova chance, tenta olhar com bons olhos, mas fica muito difícil. 2-1 para o Volta Redonda. Eu ia tentar destacar algo de positivo, talvez o gol ali, né, sai urucubaca do Matheus Nascimento, mas foi até um bonito gol, mas a atuação do Botafogo muito abaixo, novamente, com direito a gol perdido, a pênalti perdido pelo Patrick de Paula, né, com escorregão, depois chegou a ter o gol ali anulado na reta final, mas bem anulado pelo VAR, enfim. Pouquíssima coisa proveitosa, eu diria que nada de proveitoso numa noite ali que 2.000 e poucos guerreiros alvinegros foram até o Newton, né? Difícil a situação, a depender do resultado de domingo contra o Bangu, pode ser que esse time aí alternativo do Carlos Leiria, né, entregue para o time principal a lanterna do campeonato. Isso não é impossível de acontecer, infelizmente. Que ponto nós chegamos, né? Que ponto nós chegamos, o campeão das Américas. Eu sei que a gente falou aqui desde o início que o Campeonato Carioca não vale nada, que virou uma pré-temporada, né? Mas, de qualquer forma, como eu falei aqui, é muito ruim a gente saber que são jogos oficiais, né? Querendo ou não, são jogos oficiais, é o nome do Botafogo em jogo e o Botafogo acumulando 3 derrotas em 4 partidas, apenas uma vitória ali magra, né? 2-0 contra a Portuguesa. Gente, o Carlos Leiria, ao que tudo indica, né, seria o Fábio Matias da vez, né? Ou seja, aquele técnico interino que ia segurar ali a bola, né? Enquanto não chega um treinador novo. Só que as histórias são completamente diferentes. Com todo o respeito que o profissional Carlos Leiria merece, a gente não duvida do esforço dele, mas são situações bem diferentes. O Fábio Matias foi um cara fundamental no início do ano brilhante do Botafogo de 24, e o Carlos Leiria aí não está mostrando nada de novo, né? Uma equipe confusa, uma equipe que a cada jogo piora ao invés de melhorar, né? Muito complicado. O treinador, após o jogo, falou do estilo dele ali de beira de campo, um cara até enérgico, né? Muito ativo ali na beirada de campo, que aliás a galera gosta, né? Normalmente agrada muito ao torcedor, mas não adianta o cara ser enérgico na beira de campo e os resultados não aparecerem. Não só resultado, né? O Botafogo podia estar perdendo, mas por coisas do futebol, tendo boas atuações, não é isso que está acontecendo. O Botafogo está perdendo porque tem jogado de uma forma aí péssima, né? Totalmente desencontrado. Parece que é um time que acabou de reunir ali no bar, né? No bar, vamos jogar bola ali e tal, e vamos vestir o colete, né? Fazer um treinão. A impressão, infelizmente, é essa, né? Não gostaria de estar falando sobre isso. O Carlos Leiria, depois do jogo, falou que ele é um cara muito competitivo, né? Mas até agora o Botafogo não mostrou isso, né? Não, se é verdade, né, que ele é um cara competitivo, a sua equipe não mostra nada de competitiva, apenas virou aí um saco de pancada nesse início de Carioca, né? Ai, ai, galera, o Leiria também acabou se esquivando, né, da pergunta sobre, tem um mosquito aqui voando, sobre dirigir o time no dia 2, né? Essa pelo menos é a tendência de momento, já que o Botafogo ainda não tem um novo treinador, então sabe-se lá o que vai acontecer no dia 2, realmente dá um desânimo. Claro que no dia 2 serão outros jogadores, outros atletas, mas a gente imaginava que essa equipe aí alternativa poderia pelo menos revelar ali 2 ou 3 nomes interessantes
para se juntarem ao elenco principal, né? A gente falou muito do Newton, o próprio PK recebendo aí a sua, sei lá, 10ª chance no Botafogo, Matheus Nascimento, que ontem desencantou, mas enfim, não disse ainda o que veio, né? Goleiro Raul, Yarley, a gente sempre esperando que esse time pudesse revelar algum bom nome, e a garotada não tá aproveitando a oportunidade, né? Ainda ontem teve 4 jogadores que disputaram a copinha, que se juntaram a esse elenco aí do time alternativo. Pessoal, falando em treinador, um nome que foi ventilado, né, nos últimos dias, eu comentei aqui com vocês, foi do Martin Anselmi, argentino, treinador do Cruz Azul do México, mas segundo a ESPN, o treinador está muito encaminhado para assumir o Futebol Clube do Porto, né? Então, o Martin Anselmi parece, segundo a ESPN, já teria até um pré-contrato com o Porto, que pagará, né, tem uma cláusula de rescisão com o Cruz Azul de 5 milhões de dólares. Então, segue o Botafogo aí, o Textor, claro, buscando esse nome, né, do nosso futuro mister, né? Lucas Alter, galera, Botafogo não está satisfeito com o acerto entre Lucas Alter e o Vitória, né? Já existe ali uma conversa, um acerto entre o empresário do jogador e o clube baiano, pelo seguinte: o Botafogo quer vender o Lucas Alter e não emprestá-lo, né? O Botafogo quer uma negociação em definitivo com o Vitória, lembrando que o Botafogo desembolsou 7 milhões de reais há um ano atrás, né? E fez um contrato longo até dezembro de 27 com o zagueiro Lucas Alter. O jogador, a gente sabe, acabou não caindo no gosto da galera, nem dos treinadores, né? Não conseguiu desempenhar todo aquele potencial que, né, parecia que ele tinha. Então o Botafogo está tentando aí com Vitória, enfim, negociá-lo de forma definitiva. Pessoal, falei do jogo do dia 2, né? As vendas continuam aí, abriram as vendas para o público geral. Em pouco mais de uma hora, 20 mil ingressos foram vendidos. Os camarotes lá do Mangueirão já tinham sido todos vendidos na semana passada, então a expectativa de um grande público lá no norte do Brasil, precisamente em Belém, para Botafogo e Flamengo, né? O campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Devemos ter aí um Mangueirão lotado. Ainda no campo aí das contratações, vamos atualizar aí sobre os 2 zagueiros, tá? Primeiro, o Jair. O Jair ainda não assinou com o Botafogo, apesar de já estar tudo certo, são detalhes ali pequenos, né? Para sacramentar a negociação. E também falei aqui esses dias para vocês, ele está lá na Venezuela junto com a seleção que vai disputar o Sub-20, né, do Campeonato Sul-Americano, né? A qualquer momento o Jair deve canetar, né, dar aquela assinatura do acerto. Até por isso também o Santos ainda não divulgou nada em relação ao Tiquinho Soares. A gente sabe que o Tiquinho foi envolvido nessa negociação, já está trabalhando lá no Santos, mas ainda sem nada oficial. O Tiquinho também não assinou ainda com o Santos. Esperar tudo acontecer, né? Tudo fechar bonitinho, redondo, para que tanto o Botafogo anuncie o Jair, como também o Santos anuncie o nosso, sempre, né, nosso Tiquinho Soares, né? O outro zagueiro, o David Ricardo, do Vozão, né? Ele vai embarcar sábado, informação do Vene Casagrande, aqui para o Rio de Janeiro. Chega no sábado para para se apresentar no Lonier e começar os treinamentos com os novos companheiros, tá? O David Ricardo fez 99 jogos lá no Ceará, marcando 6 gols e dando 3 assistências. Eu vi até alguns bons lances do jogador no canal do Medeiros, tá? O canal do Medeiros postou ali uma sequência de lances do David Ricardo, zagueirão, né? Inclusive a explicação é justamente essa. O David Ricardo joga pela esquerda, então seria o substituto natural do Barbosa, assim como o Jair, que também, né, tem a facilidade com a canhota, mas é destro, joga pela direita, seria o substituto do Bastos, beleza? Uma jovem zaga reserva, né? Então
sem dúvida alguma, Bastos e Barbosa, a zaga titularíssima do campeão da América, e agora os jovens e promissores David, Ricardo e Jair, tá? Negociação do Bitelo, galera, vamos falar então do assunto aí principal do vídeo de hoje. O prazo que o Dinamo Moscou tinha dado ao Botafogo para pagar, né, a entrada se esgotou ontem, quarta-feira, tá? Então a notícia que a própria Jéssica Maldonado do GE traz para a gente hoje é de que a negociação esfriou, né? Tal qual o inverno russo, mas ela não está finalizada. O Botafogo julga que o jogador realmente vale o investimento, tanto é que o Botafogo fez 4 propostas ao todo para o Dinamo Moscou, né? Foi subindo, começou em 10 milhões de euros, foi subindo, até que o Botafogo aceitou uma contraproposta do clube russo de 18 milhões de euros. O Botafogo julga que até pela idade do jogador, potencial de seleção brasileira, que realmente vale a pena pagar esse caminhão de dinheiro, né? 18 milhões de euros, um valor muito próximo até do que foi pago pelo Thiago Almada e pelo próprio Luiz Henrique, né? Que ficou ali ambos na casa dos 20 milhões. Mas o problema é que o Dinamo está querendo, né? Se falou em 9 milhões, o GE trouxe a informação de 10 milhões, ou seja, pelo menos metade do valor o Dinamo quer agora de entrada, o que é pouquíssimo usual nesse tipo de negociação. E o Botafogo chegou a 2 milhões e meio no máximo que o Botafogo poderia depositar. Então o Botafogo não fez, não depositou nem 10 milhões, nem 9, nem 2 milhões. O Botafogo não depositou porque não houve acordo em relação a essa entrada. Por que o Botafogo não paga essa grana se está recebendo também um caminhão de dinheiro pela venda do Luiz Henrique? Porque o Botafogo, né, existe uma coisa chamada fluxo de caixa, né? Por isso que essas negociações, existe o parcelamento. Não é só a gente, né, pobres mortais, que compra as coisas no cartão de crédito e parcela, né? O Botafogo tem esse fluxo de caixa, por isso que a gente também sempre comenta, quando fala, o Botafogo vai investir aí 60 milhões de dólares, que foi o que o Textor falou essa semana. Não são 60 milhões cash, né? É parcelado tudo, assim como também os jogadores que o Botafogo vende, também o Botafogo recebe em parcelas, né? Eu falei aqui do caso do Carlos Alberto, né? Que até as Casas Bahia se manifestaram, 16 pagamentos que o Sport vai fazer, né? 8 pagamentos em 2025 e 8 pagamentos em 2026. Então, isso aí que travou a negociação. O que acontece? Acabou esse prazo ontem e a gente sabe, tem informação, que um clube brasileiro e um clube italiano estão também interessados pelo jogador Bitelo. Ou seja, aquela prioridade que o Botafogo tinha até ontem não existe mais. Mas a questão é, se o Dinamo Moscou mantiver, né, a mesma pedida, isso seria o óbvio de acontecer, para esse clube italiano e para esse outro clube brasileiro, que a gente não teve o nome revelado, vamos dizer que pode ser o Palmeiras, pode ser o Flamengo, pode ser o Cruzeiro, né? Também não é simples, porque é uma pedida bastante alta. Agora, é compreensível, né? Porque o Bitelo é titularíssimo da equipe do Dinamo Moscou, faz parte dos planos da equipe russa, né? E tem um contrato, né, que vai aqui, deixa eu confirmar para vocês, até junho de 2028, vai até metade de 28 o contrato do Bitelo. Quando ele sai do Grêmio e vai para o Dinamo Moscou, o Bitelo colocou ali no contrato que se tudo que está rolando, né, lá na Europa, envolvendo Rússia, envolvendo Ucrânia, que vocês sabem muito bem, continuasse, e tem continuado, né, haveria uma boa vontade aí, uma flexibilização para que ele saísse do clube, e é justamente nisso que o jogador está, né, se apegando. O Bitelo quer voltar para o Brasil, manifestou o desejo, né, favorável pelo projeto do Botafogo, mas agora a coisa, né, ficou ali travada, né, esfriou por conta dessa pedida, ao meu ver, né, exagerada do Dinamo, pelo valor de entrada pelo jogador, né? Vamos ver, né? O Botafogo não desiste do negócio, coloquei isso na thumb. O Botafogo esfriou a negociação, o Botafogo vai fazer até a fila também andar ali da negociação, o Dinamo a mesma coisa, mas acredito que não será tão fácil que o outro clube chegue e, né,
cumpra essa exigência aí. Eu diria que talvez uma possibilidade, uma tendência até, é de que o Botafogo e o Dínamo acertem uma coisa no meio do caminho, talvez 5 milhões de euros de entrada, para não atrapalhar o fluxo de caixa do Botafogo e também atender, né, a pedida, né? Afinal, quem está vendendo acaba sempre podendo exigir, né, qual é a forma, né, que eles querem receber, né? Já que o Botafogo tem que correr atrás. Beleza, galera? É isso por hoje. Seguimos aí na expectativa de termos novidades sobre o novo treinador. Eu sei que todo dia alguém comenta aqui embaixo: Carlos, cadê o treinador? Né? Mas a gente tem que confiar no Textor, lembrando que o Textor até agora, digamos que acertou 90% das vezes. Acho que o Bruno Lage foi a única escolha ali que acabou não sendo a ideal, mas era um bom nome, né? Tanto é que o Bruno Lage está agora lá no Benfica, mas que não deu liga. Mas as outras escolhas que foram exclusivas do Textor, né? E obviamente com destaque para Luiz Castro e Arthur Jorge, foram escolhas muito acertadas. Então estou confiante que o papai Textor, como grande empresário, visionário do futebol que vai também mais uma vez escolher o cara certo para assumir o Botafogo nesse ano tão importante de confirmação do 2024, né? Um ano que a gente vai brigar por muitos títulos, que tem um super mundial aí maravilhoso pela frente, Botafogo e os maiores clubes do mundo, né, disputando esse mundial lá nos Estados Unidos. Então é importante que o Botafogo realmente tenha um técnico do mesmo padrão de Arthur Jorge e de Luiz Castro, por exemplo. Então não adianta o Botafogo correr, né? Eu sei que está todo mundo ansioso, está todo mundo chateado de repente o Botafogo entrar ali meia boca, né, contra o Flamengo, né? Mas é o que é. O Textor está com uma visão aí muito mais ampla, pensando nos outros títulos que vão acontecer. Não é questão de abandonar, tem que falar disso aqui, não é abrir mão da disputa da Supercopa do Brasil, mas é pensar que de repente uma demora um pouco maior agora, o Botafogo vai sair ganhando lá na frente, do que simplesmente escolher um técnico qualquer para ganhar esse título em cima do Flamengo e depois do resto do ano a gente não ter o nome correto para comandar o Fogão em 2025. Beleza? Tamo junto, deixa seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal. E galera, o vídeo hoje eu tô com problema de internet aqui, então se você está assistindo esse vídeo é uma boa notícia que deu tudo certo. Mas se entrou atrasado, acredito que vai entrar atrasado, já peço desculpas, porque realmente aqui o provedor de internet hoje tá uma loucura, pior que esse provedor, só o time alternativo do Botafogo. Só brincando mesmo. Galera, abração, tamo junto, é tempo de fogão!